Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, seja sobre você, sobre sua casa. Mais um episódio do nosso projeto Revelar, e eu espero que o Senhor, através dele, fale o seu coração, te inspire e que você cresça na graça e conhecimento. Nós fizemos o primeiro vídeo anterior a este, ou melhor, o vídeo anterior a este, falando sobre anjos e demônios, ou anjos bons e anjos ruins. E nós estamos agora na segunda parte, onde tentaremos passar alguns pontos sobre os anjos ruins, os anjos caídos, os anjos maus. Nós sabemos que Deus, eu já falei isso no episódio anterior, ele não criou Satanás, não criou o demônio, mas ele criou Lúcifer, para a adoração e louvor da glória dele. E sabemos que em Isaías capítulo 14, no versículo de número 12 ao 15, e também Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a 19, nós sabemos que Lúcifer ele andava com Deus, ele andava pelas pedras afogueadas que havia, do seu peitoral saía todos os louvores de adoração a Deus, ele era o aferidor de medidas, ele era o ministro da fazenda de Deus, contudo ele quis parecer Deus, assentar no trono de Deus, usurpar o lugar de Deus, com isso Deus o lançou na terra. Isso entendemos que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, onde a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, Deus não criou o diabo, mas a rebelião fez Lúcifer ser chamado de opositor, Satanás, demônio, diabo, como queiram. E um texto dos céus acompanharam a Lúcifer, um texto descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então, um texto desses anjos tornaram-se os servos do extinto Lúcifer, então Satanás. São tantos também, são milhares, que Jesus os reconheceu como reino. Está em Mateus 12, 26, onde ele diz ali que todo o reino dividido contra si não subsiste, e ele falava sobre o reino de Beelzebul, ou o reino de Satanás, como queiram. E eles se espalham pelo mundo, dando a impressão que Satanás é onipotente e onipresente. Na verdade, então, Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, mas o inimigo não é. O diabo não é onipresente. O Espírito Santo é onipotente, é onipresente. Ele está aqui agora, está lá no Japão, está na Europa, está na América do Norte. Todo lugar que estiver invocando o nome dele, a presença dele. Mas o inimigo não. Mas são muitos que muitos confundem como ele fosse onipresente. Ele não é. E eles espalham, E o reino do diabo é a imitação do corpo de Cristo, Romanos 12, versículo 6 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 20. É conhecido pelos seguintes nomes: Satanás, diabo, Beelzebul, demônio, príncipe dos demônios, conforme Mateus 12, 24, Apocalipse 12, 9, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás se transforma em anjo de luz para que, se possível, enganasse até os eleitos de Deus. Então vigie quando alguém fala de anjo de luz com você, ou ministra a você muita luz para você que não sabe de onde está vindo nem esse anjo, nem essa luz. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, a primeira parte que nós atribuímos então aos anjos caídos. Atividades desses anjos, atividades de Satanás: perturbar a obra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Opõe-se ao Evangelho. 2 Coríntios 4, 4. Mateus 13, 19. Ele domina, cega e engana. Lucas 22, versículo 3, e Apocalipse 20, versículo 7 e versículo 8. Ele aflige, Jó capítulo 2, versículo 7. Tenta os santos de Deus, tenta o povo de Deus,
em 1 Tessalonicenses 3, capítulo 5, rouba, mata e destrói, João 10, 10. Uma característica, ou melhor, 7 características de Satanás. Ele é presunçoso, Mateus 4, versículo 4 ao 6. Orgulho, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Maligno, Jó 2, 4 ao 7. Poderoso, Efésios capítulo 2, versículo 2. Astuto, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Efésios 6, capítulo 11. Ele é enganador. 2 Coríntios 11, versículo 3. Feroz e cruel. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não brinca de ser diabo. Outra característica, o diabo é uma pessoa, pois tem intelecto, tem volição e tem sentimento, inteligência, acusa, quer dizer, ele sabe onde que ele pode tocar, onde que ele pode acusar. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele engana, Gênesis capítulo 3, 13. Ele seduz, Apocalipse 12, versículo 9. Ele conhece a Escritura, Mateus capítulo 4, versículo 6, onde ele mesmo, o Espírito de Deus leva Jesus àquele monte para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Ele reconhece Jesus e seu poder, Mateus 8, 28 a 29, Atos 19, versículo 15, e Marcos capítulo 1, versículo 25 e 26. Ele raciocina, manteve um diálogo com Jesus em Lucas 8, 26 e 39, e com Deus em Jó 1, 7 a 12. Ele mente, João 8, 44. Ele é o pai da mentira. Ele crê também em Tiago 2, versículo 14. Ele tem livre arbítrio. Ele delibera, Isaías 14, versículo 13 ao 14. Ele pede, Lucas 22, 31. Ele deseja, João 8, 44. Ele quer, Judas 9. E toma decisões e escolhe, Mateus 8, 31, Mateus 12, 43 a 44 e 1 João 3, 8. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas 1 João 3, 8 diz que por isso manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do maligno. Ele tem emoções, ele tem ira, Apocalipse 12, versículos 7 a 17, 1 Pedro 5, 8, ele ira, ele tem orgulho, ele é orgulhoso, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, mas também ele tem medo, Lucas 8, 28 a 31, ele sente satisfação, Mateus 12, 43 e 44, e ele foi e está derrotado pelo sangue de Jesus. Gênesis 3,15. A semente da mulher esmagou a cabeça dele, já esmagou. Em Gênesis esmagaria. Zacarias 3, versículo 2, Lucas 10, versículo 18, Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 3, Colossenses 2, versículo 15 e 1 João 3, versículo 8. E Mateus 10, 16. Satanás seria esmagado, e já foi esmagado. Quando Jesus naquela cruz diz, está consumado, todo o plano de Deus, escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a salvação da humanidade, já foi consumado naquela cruz. Jesus venceu, e nós venceremos com ele. Maior o que está em nós do que está no mundo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio. Revelar. Deus te abençoe.